noite! Boa noite! Ou boa tarde! Ai, boa tarde, Ou boa né? noite! Eu não sei se é boa tarde, se é boa noite, 6 horas, os dois, né? Ah, só a Filó que tá acordada, só ela vai ganhar pipoca! Ó, você... Uma pipoca! agora você acorda, né? Desesperada. Gente, eu vou pagar a minha dívida com o Zé. Aqui está a sua pipoca. Daqui a pouquinho eu vou dar pra você comer, Finalmente tá bom? cumpriu com a Você palavra. vai falar pra todo mundo se tá gostosa ou não. Ei, Então, Zé. boa tarde ou boa noite a todos, ou boa tarde a todos. Vamos começar a nossa aula bíblica. Mais uma aula bíblica da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. É bom ter aqui, então, o Zé. É muito bom ter a Filó. A Gabi, que tá ali nos bastidores para tocar o violão pra gente. E é bom, principalmente, ter a presença do nosso Deus. Pois nós vamos orar, nós vamos louvar o nosso Deus e vamos falar da palavra dele. Amém? Amém. E é bom ter você aí, claro. Olha, quem entrou primeiro hoje foi a Carol e a Lulu. Ai, beijo, Carol. Carol. A vovó Raimunda tá aí ainda, ó. Se ela tiver, um beijo pra vovó Raimunda, tá bom? É, a vovó da Carol e da Lulu. É mesmo, a vovó Raimunda. Tá o Davi, a Esther, o Gui. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Tá a Lídia. Tá a Julinha. Deus abençoe, Júlia. A Júlia hoje falou que seus cachinhos são muito lindos, viu? Ai, Cadê o obrigada, Geralfim? Júlia. Cadê o Geralfim? O Geralfim Deixa eu não veio? ver. A Carol tá O Geralfim. Serafim, o Isaías. Ah, o Geralfim. Ó, Zé, a Carol tá cobrando que você não falou o seu nome ainda pra todo mundo. Eu vou falar no último culto da pandemia. Gente, No último culto da pandemia, então vamos estar aguardando. Pra segurar a audiência. Pra segurar a audiência, Filó. O que você acha? Gostei, Zé. Boa ideia. Boa tática. Um abraço lá pra Sueli de Florianópolis. Mas Um tem grande internet. abraço. Tem internet em Florianópolis, Filó? Claro que tem, Zé. Ixi. Mas E que era só em Ribeirão? Mas, ai, Zé. Será que tem na Bahia? tem internet, Tem. sim. Depois você pergunta pra vovó Dalva. tá bom. Acho que na Bahia não tem. Tem. Lá Ó, só tem orelhão. você quer ganhar pipoca hoje? Lá só tem orelhão, dona Érica. Só tem orelhão na Bahia? Só. Não, na Bahia tem sinal de celular também. Eu fui Mas na já Bahia foi na esse ano. Bahia? Eu fui esse Foi? ano. Eu fui em janeiro lá visitar meu pai, a Dalvinha. Que Mas não tinha. tem celular, tem Wi-Fi, tem tudo lá. Zé, você vai querer pipoca? Eu quero. Então vai ter que prestar atenção na aula, tá? Não, Mas mas depois do louvor, porque não dá pra comer Vai pipoca. ficar murcha. Não dá pra comer pipoca e cantar ao mesmo tempo, não Tá engasga. certinho hoje, hein, A Zé? pipoca vai ficar murcha, nós estamos fritos. Vamos orar. Meus pezinhos juntinho estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Feche os olhinhos para a oração. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos mais uma vez, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui para poder falar da sua palavra, também louvar o nome do Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos salvou através do Senhor Jesus Cristo. Quero te agradecer também pela tua palavra, que é tão viva, que é tão eficaz, ela é tão atual e ela nos ensina como nós devemos andar neste mundo, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar aqui, que possamos ser mensageiros fiéis da tua palavra e ajude cada pessoa que está lá ouvindo também. Abençoe cada família, tanto sendo criança como adulto, cada uma das pessoas que estão ouvindo agora ou que vão ouvir depois. Ajude que se alguém ainda não tem Cristo como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Oramos pelo nosso Brasil também, ó Deus, pelos nossos governantes, que o Senhor dê sabedoria e os capacite. Em nome de Jesus. Amém. Bem, Vamos bem animados, então, nós vamos louvar o nosso Deus cantando Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor. Um grande beijo para Dona Terezinha Manson. Beijo, Dona Terezinha. muito bem. E também pro Tamanho Arthur, de cidão, Filó. pro Heitor, pro Tomás, para todos vocês aí, tá bom? Faltou um. Matias. O Matias, obrigada, Gabi. Faltou o Matias, né? A gente tem que lembrar de todos. O Matias é a primeira vez, Filó.
A Gláucia, olha quem tá aqui. Um beijo pra Gláucia lá de São Joaquim. Deus te tem internet em São abençoe. A Joaquim? Mariusa. Zé. Cida lá de Orlândia. Que Beijo, bom. Gláucia. Olha, Beijo todo ô mundo. Zé, a Cida tá querendo só as pipocas. E a Cida? A Cida lá de Orlândia, ela quer as pipocas. Conheço. Claro que você Cida. conhece, a irmã do Cida. pastor Milton. Ah, A sim. irmã do A pastor Cida Milton. Nunes. A Esther Mourão, ó, o Também. Isaías chegou também. E a irmã Patrícia. E a vovó Carminha, um beijo pra vovó Carminha, Que tá bem? legal. Quanta gente. Isso, a dona Carminha, está tudo bem, dona Carminha? Tem Manda mais um alô vovó aí do que pra criança, gente. Filó. Tá o vovô João, a vovó Dalva, Bem tem um feito. monte de gente assistindo Bem feito. Que também. bênção. Vamos lá, Gabi. Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor. Então a gente vai cantar sobre a criação e essa música depois fala que para fazer a criação foi só falar, foi através da palavra. Mas para nossa salvação precisou acontecer algo. Jesus precisou morrer para que a gente pudesse ser salvos, né? Então vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Essa música é uma grande verdade bíblica. Vamos Qual que é lá? o tom? Qual que é o tom? Dó Dó, maior. dó. Toma. Vou fazer o tenor, dona Eva. Ai, ai, Deus ai. mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor, manda as aves gorjear e tudo assim se fez. Deus mandou o capim crescer, os vegetais frutificar, belos rios fez correr e tudo assim se fez. Pra fazer a criação foi só falar e aconteceu, mas pra nossa salvação Jesus na cruz morreu. Se você se aquece ao sol, respira o ar, contempla a flor, deve a Cristo receber pra ser seu Salvador. Ô Zé, para de colocar o E no final das palavras. Salvador, e flore, amore, pastore, Mas é o meu isso. sotaque, vocês Não é sotaque, não. Vocês não respeitam Ó, sotaque? não vai ganhar pipoca. Ai, ai, ai. Vamos lá, Gabi. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Vamos lá, bem Filó, bonito. você não cantou, Filó. Eu cantei sim. Faz um contralto. Ixi. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. E o amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Canta forte. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Canta, Filó. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Que nós somos? Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Ó, se a gente for cantar no final, Gabi, você sobe um tom, tá? Ficou um pouquinho baixo essa. Muito bem, então, vamos continuar na nossa aula. Eu prometi que se ele cantasse direito, eu ia dar Quando sobe pipoca do pra ré, vai ele. pra onde? Quando Pode, sobe do ó. ré, vai pra onde? Não, quando sobe pro dó, vai pro ré. Do dó vai pro ré? O dó pra Você dó. entendeu, Então, Filó? só pipoca. Dó, ré, mi. Aê, muito bem. Não deixa Aê, eu... Zé. Deixa o pote aqui, Você deixa o pote ganhou. aqui. Deixa o pote aqui, não. No Pode final aqui. da aula você come sua pipoca. Gente, pra quem não tava na live de ontem, o Zé pediu pipoca e eu prometi que eu ia fazer pipoca. Aí pra variar, hoje de manhã, eu esqueci na aula bíblica de trazer pipoca. Aí já viu, né? Ele cobrou, não é, Filó? Ah, Falou. falou. Então
Agora, pra quem não tá entendendo aí a pipoca, eu estou pagando a minha Meu dívida. filho vai nascer com cara de pipoca. Não, 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 não. A Bíblia fala, né, Zé, pra ninguém ficar devendo coisa alguma se não for o amor. Então, Vem, paguei mais uma dívida, me Obrigado. agradeça, pronto. Obrigado, Pronto, não tô senhora. te devendo Tá de nada. Parabéns. Obrigada. Agora vamos lá pra nossa aula. Então, todo mundo sentado bonitinho, prestando bastante atenção. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. A Esther Mourão, um beijo pra mas vai Esther. ter Mourão. Vamos dar Ah, a Esther Carol Mourão. tá pedindo pra o Zé mandar um beijo pro tio Ronaldo. Vai, Zé. E eu não mando beijo pra homem, já falei. Que 500 coisa! vezes. Manda você, piloca. Um beijo pro tio Ronaldo. Então Mas manda- um beijo pra tia Gi também. Ô, Zé, então manda um abraço, pelo menos, Um né? abraço, pelo menos. Quer ver que ele vai cobrar o lanche? Vai cobrar o lanche pro É, tio ele tá Ronaldo? devendo um lanche pra nós, né, piloca? Ah, eu acho que sim. Que Ronaldo. Ei, Zé, você não é A fácil, pandemia não. tá atrapalhando tudo. Só que Ô, só Zé, come pipoca. agora vamos lá. Prestando atenção na aula. Senta bonitinho. Deixa eu ver você sentado bonitinho. Você tá até de gravata hoje. Fala pro pessoal também que não assistiu de manhã por que você tá de gravata hoje. Hoje é o dia do pastor e Wagner. Hoje de manhã nós fizemos uma homenagem Palmas pro nosso pra pastor. Cantamos um pedacinho, né, de uma música que as crianças cantam, né, que é do Bom Pastor, não é, Filó? A gente cantou. Então manda um beijo pro pastor, Filó. Um beijo para o meu pastor Wagner Aí. e para todos os outros pastores Não, também. os outros não, só pra ele. Que horror, Zé! Hoje é dia do pastor. Um abraço Vai. para todos os pastores. De vez em quando um pastor aparece aí na nossa live. Deus abençoe vocês. Nossa oração é que Deus derrame muita saúde, muita sabedoria, muita força, né? Para que vocês continuem fazendo a obra do Senhor com alegria e com dedicação. Então, Deus abençoe aí a Pastoras. todos os pastores, né? E as esposas dos pastores, né, Zé? Não, O pastor Wagner tá ganhando parabéns desde terça-feira. que Foi terça. desde Lá no segunda. grupo da igreja. Foi desde segunda que ele tá ganhando verdade. parabéns. A dona Consolação que veio com a É, ideia. foi É, a sim. dona Consolação consola a gente, né? Uma benção. Dá um beijo pra Dona Consolação. Também quero mandar um grande beijo pra Dona Ivanilde. Hoje eu falei com a Dona Ivanilde. E ela falou que assiste a gente sempre depois, né? Quando quando o vídeo é colocado no YouTube, ela assiste a nossa live, então, que daí já não é live mais, né? A gravação. É, verdade. Então, um grande abraço aí pra Dona Ivanilde, pro Sr. Oséias e pra todos os membros aí da Segunda Igreja e pra todos vocês que sempre nos acompanham. É muito bom ter a sua companhia. Agora, chega de falatório, vamos Qual que é a à história? palavra de Deus. A gente vai Que continuar a Jonas? nossa aula. Antes, Não é então... Jonatas. Obrigada, Não, não Zé. é. Hoje a Filó Não. precisou me corrigir algumas vezes, ainda bem que a Filó estava muito atenta e estava me ajudando aqui. Então, antes de começar a história, vamos ler de novo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a parte final. 2 Pedro 3, 9 diz assim: não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus, que todas as pessoas cheguem ao arrependimento, que todas possam entender que precisam se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como seu Salvador, serem salvas. Essa é a vontade de Deus. Deus ama todas as pessoas e mandou que Jesus viesse para morrer por todas as pessoas. Infelizmente, nem todas são salvas, não porque foram escolhidas ou não escolhidas, mas porque não recebem, muitas rejeitam a salvação, rejeitam o presente de Deus. Mas a vontade de Deus é que todas pudessem receber esse presente, chegar ao arrependimento e serem salvas. Amém? Esse versículo, então, está em 2 Pedro 3, 9. E hoje nós estamos estudando sobre mensageiros de Deus e cada domingo a gente estuda um profeta. Então vamos lá, rapidinho. Zé, qual foi o primeiro profeta que a gente estudou? O primeiro foi, fala que teu servo ouve. Foi a história de Samuel. Samuel. E o segundo, Filó? Elias. Elias, na semana passada. E hoje de manhã nós começamos a falar do profeta Jonas. Então Jonas. vamos rapidinho aqui fazer uma revisão dessa... Ô Zé, não me desmoraliza, Zé. Eu falo, vamos fazer rapidinho, ele já fala, vixe. Não, dona Érica, vai firme aí. Fala, prega, dona Érica. Eu boto fé que você vai conseguir fazer a introdução em 40 minutos. Vai firme. Né, Filó? Então, né, vamos lá. Então, sem brincadeira agora.
Deus mandou então que o profeta Jonas, só lembrando isso, tanto o profeta Samuel, ele falou ao povo de Israel, e o profeta Elias também foi falar ao povo de Israel. Jonas não. Deus mandou que ele fosse falar para qual povo, Zé? Para Nínive. Para os ninivitas, né? Para ele ir para Nínive. Este profeta, então, Jonas, não era para ele ir para o próprio povo de Deus, que podia ser ou Israel ou Judá, né? Como eu já expliquei na semana passada, Israel no norte e Judá no sul. Deus mandou que ele fosse para os ninivitas. E ele não quis ir porque os ninivitas eram inimigos de Israel e era um povo muito cruel, lembre, impiedoso. Hoje a gente descreveu bastante os ninivitas e a gente até deu exemplos, né, que muitas vezes nós também não gostamos de falar da palavra de Deus para pessoas que a gente não se dá bem ou que são até os nossos inimigos. Mas Deus então mandou que ele fosse para lá. Por que Deus mandou ele ir para Nínive? Por causa da misericórdia de Deus. Porque Deus amava aquelas pessoas. E a Bíblia fala que Deus estava cansado de ver a impiedade, né? Ele falou a sua malícia, a sua promiscuidade, os seus pecados, a sua idolatria. Já tinha passado dos limites, porque Deus ele é misericordioso sim, mas ele é justo também. Ele tem uma hora que ele exerce o juízo, então, ele traz a juízo toda a obra. A Bíblia fala que todas as obras elas virão a juízo. Tem um momento, que é o momento que Deus determina que ele vai trazer a juízo. Então não pense que o pecado vai ficar impune. Todo pecado vai ter o seu juízo. E Deus sim é misericordioso, ele queria dar uma chance para aquelas pessoas se arrependessem. Mas Jonas não concordava com Deus, ele discordava, tanto é que ele foi lá para pegar o navio, só que ele pegou o navio para o lado oposto, ao invés de ir para o leste, para Nínive, ele foi para o oeste, ele foi para Tarsis. E aí você sabe da história, a tempestade veio, os marinheiros rezaram e oraram lá para os seus deuses e nada acontecia, até que eles foram acordar Jonas, que estava continuando a fugir da presença de Deus, porque ele não queria ouvir a palavra de Deus, ele não queria obedecer a palavra de Deus, ele não concordava com essa misericórdia toda de Deus. Agora olha que coisa interessante, às vezes a gente não quer a misericórdia de Deus para outra pessoa, mas e na nossa vida? Nós também somos pecadores, não é? Não é verdade? Assim como Deus nos perdoou, ele quer também perdoar outras pessoas. Seria muito egoísmo da nossa parte querer o perdão de Deus só para nós, não é verdade? Verdade. Deus quer então estender esse perdão a toda criatura, a toda a sua criatura, né? E ele criou todas as pessoas. Mas vamos continuar. Jonas então falou para aqueles homens que a culpa era dele. E aqui Deus sempre transforma as coisas ruins em boas, apesar de ser uma coisa ruim que Deus não planejou que fosse desse jeito, Deus transformou então em algo bom. E esses marinheiros, eles se converteram, eles viram o poder de Deus e temeram a Deus e até mesmo ofereceram sacrifícios depois a Deus. Eles tiveram que jogar Jonas no mar a pedido do próprio Jonas e amando também, né? Eles entenderam que era a vontade de Deus. E Jonas mais uma vez estava fugindo da presença, porque aqui ele já podia ter se arrependido, mas não se arrependeu. Mais uma vez então ele fugindo, ele joga e Deus manda a salvação para Jonas. O peixe salvou Jonas, porque ele morreria afogado nas águas daquele mar. Imagina quanto tempo ele ficou ali rolando de um lado para o outro naquelas águas frias. Mas esse peixe que foi preparado por Deus, e é incrível que todas as vezes na Bíblia que a gente vê animais em cena, os animais são muito mais obedientes a Deus do que os homens. Incrível, né? Sempre que Deus mandou os animais fazerem algumas coisas, eles fizeram. É incrível. E os homens que seriam aí seres pensantes, né? Criados à imagem e semelhança de Deus, sempre querem desobedecer ao Senhor. Então este animal que foi preparado por Deus, esse grande peixe, engole ele, não mastiga e não faz a digestão. Deixa ele ali pensando e falando com o Senhor. E no meio das entranhas daquele peixe, então, Jonas reconhece que ele errou,
reconhece que ele foi até a morte, mas que Deus era o Deus da salvação e o Deus da misericórdia. E ele então se arrepende ali nessa primeira parte, né? Vamos falar assim porque tem o resto da história. E o que o peixe faz é... Fica o peixe feito? Vai, Zé. Não, de manhã você fez melhor. Vamos lá. O peixe obedece a Deus e vomita Jonas na praia. Leva até a praia. E agora Deus dá a segunda chance a Jonas. Então vamos pegar a Bíblia aqui e ver exatamente o que Deus falou para ele no capítulo 3. Ele diz assim: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então agora Deus deu uma segunda chance ao seu servo. Olha como Deus é misericordioso. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então amanhã, quando você abrir os seus olhos, primeira coisa que você agradece a Deus é que a misericórdia dele se renovou. E a Bíblia fala que essa é a causa dele não nos consumir, dele não nos matar, nos tirar dessa terra assim imediatamente, porque ele está sempre dando uma chance para que a gente possa fazer o que é certo. Agora lembre-se, ele é justo, uma hora ele vai cumprir o juízo. E tudo que a gente planta, a Bíblia ensina, nós colhemos. Amém? Tudo que você planta, você colhe. Então, cuidado com o que você tem plantado. Mas uma realidade, né, que é viva aqui na palavra de Deus é que a misericórdia do Senhor, ela se renova. Então, obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Agradeça a Deus agora pela misericórdia dele. O que é misericórdia, afinal? Hoje de manhã a gente falou isso. É Deus não nos dando algo que a gente merecia. Vamos lá. O que Jonas merecia aqui por ter desobedecido a Deus e ter causado tantos problemas ali naquele navio? Os marinheiros perderam suas bagagens, seus materiais ali, seus bens, eles tiveram que jogar tudo no mar por culpa de Jonas. O que Deus poderia ter feito aqui? Deus poderia ter tirado a vida de Jonas e chamado outra pessoa, com certeza, mas Deus, pela sua misericórdia e pela misericórdia que ele tinha com aquele povo de Nínive, ele não fez isso, ele deu uma segunda chance. Lembrando sempre que nós temos um livre-arbítrio. Deus, ele vai nos dando, né, o seu plano e depende de nós cumprirmos ou não a sua vontade. E sempre isso vai ter uma consequência. E hoje de manhã nós falamos até sobre isso, que muitas vezes a gente critica Jonas, né, e fala mal dele sobre a sua desobediência, foi ruim mesmo, mas nós fazemos a mesma coisa. Quantas vezes Deus manda que nós preguemos o evangelho a algumas pessoas, a certas pessoas, e a gente se esquiva disso, a gente foge, a gente acaba indo para o outro lado, fazendo outras coisas. Quer ver um exemplo bem simples, né? Todos os domingos, quando estávamos podendo congregar, a Bíblia é muito clara sobre ir à igreja, que a gente não deve, o Zé gosta desse versículo, fala lá, Zé. Não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns. Você não precisa acordar no domingo de manhã, orar e falar assim: Senhor, eu devo ou não devo ir à igreja hoje? Qual é a sua vontade? Por que eu não vou orar assim? Porque já está declarado na Bíblia, não é, Zé? Verdade. Não é, Filó? Isso aí. Então, tem coisas que você não tem que orar. Só que mesmo assim, mesmo sabendo disso, muitos crentes mudam o caminho e ao invés de ir para a igreja, vai na feira, vai no clube, vai jogar bola, vai jogar bola, vai no shopping e etc. É claro que às vezes a gente precisa, né, ir trabalhar. Às vezes acontece, mas muitas vezes a gente tem poder de decisão. A gente pode escolher, sim, não ir num compromisso e, é claro, cumprir o que a Bíblia fala. Então, assim, antes da gente falar mal de Jonas, vamos olhar para a nossa vida. Quantas vezes a gente sabe a vontade de Deus e a gente muda de caminho e vai fazer outra coisa? Crianças, quantas vezes sua mãe mandou você fazer algo e você tá cansado, tá careca de saber que você deve obedecer os seus pais em tudo, e você, ao invés de ir fazer o que sua mãe tá fazendo, você vai para outro lado. Você faz outra coisa, você faz tudo ao contrário. Então, assim, nós, infelizmente, somos exatamente como Jonas. É triste, né? Ainda bem que Deus tem misericórdia e está nos dando outras
chances. Mas vamos lá, vamos correr aqui com a história. A Bíblia fala então que Jonas se levanta e parte então para Nínive. Nínive era uma cidade muito importante, ela era a capital da Síria, um grande império naquela época, tinha mais ou menos 120 mil moradores, idólatras, promíscuos, cruéis assassinos, invasores dos outros povos, e Deus, chegou no seu limite, assim como chegou a Sodoma e Gomorra, que você já conhece também a história ali de Sodoma e Gomorra, que Deus mandou aquela chuva de fogo e acabou com aquela cidade. Mas aqui Deus queria dar uma chance para eles por causa da sua misericórdia. Então Jonas agora vai e ele precisa levar a palavra de Deus. Ele demoraria mais ou menos 3 dias para percorrer toda a cidade, para falar o que Deus tinha dito. E a Bíblia só cita que ele passou nas cidades anunciando assim, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele passou, a Bíblia não dá maiores detalhes de qual foi a pregação de Jonas, mas ele foi passando nos lugares e pregando a palavra de Deus. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Com certeza ele disse, né? Arrependei-vos, convertei-vos a Deus, para que... Ele deve ter pregado e falado do nome de Deus. Agora é incrível, aqui algo que me chama muita atenção. Esses ninivitas, apesar de todo o pecado deles, a crueldade e tudo mais, eles já tinham ouvido falar de Deus. Né? Eles tinham ouvido, porque Jonas era um estranho ali chegando, falando de um Deus que eles não criam. Mas eles sabiam a fama de Deus. Provavelmente eles tinham escutado a grandeza de Deus quando destruiu o Egito, mandando as pragas, abrindo o Mar Vermelho, como Deus ali, através do seu servo, né, Josué, destruiu e ocupou a terra de Canaã, ganhando várias batalhas. Eles não eram um povo bobo, eles já ouviram falar de Deus. E nesse momento, a Bíblia fala que eles se arrependeram mesmo, desde o menor da cidade até o rei que estava no trono. Olha que incrível! Até o rei se arrependeu. Todo mundo creu na palavra do Senhor. E isso foi tão importante que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando falando com os fariseus e alguns judeus ali em Jerusalém e em todo ali Israel, Jesus cita isso, você pode ler em Mateus 12 e também no livro de Lucas. Jesus cita essa passagem que o povo lá em Nínive, quando ouviu a pregação de Jonas, creu e se arrependeu. E ele estava dizendo ali que os próprios israelitas, que era o povo escolhido por Deus, estavam ouvindo Jesus, que era muito maior do que Jonas, que era um humano, né, de carne e osso, que como eu e você, claro, Jesus também ali pregando, ele era um humano, mas ele também é Deus. E ele estava dizendo, vocês, os ninivitas, com todos aqueles pecados, creram na pregação de Jonas. E vocês, povo de Israel, não crê na pregação do Filho de Deus. Olha só, que coisa, né? Mas aqueles ninivitas, eles creram e se arrependeram. Olha o que a Bíblia fala então sobre o rei. Chegou a notícia, eu estou lendo Jonas 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, ele cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive. Ele exigiu aqui nessa proclamação que todos fizessem um jejum. Sabe o que é jejum, crianças? É parar de comer e de beber por um tempo para orar, para ter um tempo com Deus. E aqui em sinal de arrependimento. Então ele tira a sua roupa real, tira a sua coroa, ele se veste com panos de saco, panos bem simples. Hoje, né, aqui no nosso Brasil, a gente usa esses panos para limpar o chão, né, os panos de saco. Então eram panos muito simples,
que nenhuma pessoa se vestia com aquele tipo de pano. E ele se veste e eles jogam cinza em sinal de arrependimento. Então o rei, ele sai do seu trono e ele se humilha perante Deus. E Deus estava vendo tudo isso, esse arrependimento. Ele então proclama para todo aquele país um jejum. E ali ainda bem que não tinha aquele lado do país que criticava tudo que o presidente, né, ou o rei fazia. A Bíblia não fala que houve resistência nenhuma, mas que todo o povo se humilhou, se arrependeu e se converteu a Deus. E aí a Bíblia usa o termo que Deus então se arrependeu e não fez o que ia fazer, né, a destruição. Na verdade, não é um arrependimento porque Deus não sabe o que ele está fazendo. Ali é a mudança. Deus deu 2 caminhos, né? Arrependei-vos ou em 40 dias Nínive será destruída. Então Deus tinha que cumprir o juízo de uma ou de outra coisa. Como eles se arrependeram, Deus deixa então o juízo da destruição. E ele dá a salvação. Amém? Amém. Ele dá a salvação para aquela cidade. E a cidade toda ficou muito feliz. Deus com certeza ficou muito feliz. Mas teve uma pessoa que não ficou feliz. Quem? O próprio profeta. Jonas, ele não ficou feliz. E ele fica irado. E ele discute com Deus. Olha só. Ele diz assim. Lembra que Jonas, apesar de ser profeta, era um homem de carne e osso e também pecador. E olha só. No capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia fala que ele desgostou-se. Ele não gostou. A esperança de Jonas é que aqueles inimigos de Israel não fossem salvos. E Deus vai ter que agora dar uma lição para esse profeta. Deus vai precisar ensinar esse profeta que Deus ama todas as pessoas, que Deus não tem preconceito, que Deus não é racista. Amém? Amém. Posso ouvir um amém aí bem forte? Amém. Amém. Deus ama todas as pessoas. Olha só. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente. Ele ficou irado. E ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando na minha terra. Olha, ele tá brigando com Deus. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus clemente. Eu sabia que o Senhor era misericordioso e tardio em irar-se, e de grande benignidade, e que se arrepende do mal. Ainda bem que Deus era grande em benignidade e se arrepende do mal, senão o próprio Jonas já teria morrido. É ou não é? Porque ele desobedeceu a Deus deliberadamente. Ainda bem, graças à misericórdia de Deus, Jonas foi perdoado e teve uma segunda chance. E agora ele tá brigando com Deus porque Deus salvou o povo de Nínive. Ai. Que coisa, né? Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida. Ele queria morrer. Olha só, ele queria morrer ao ver aquelas pessoas agora se tornando irmãos, né? Filhos de Deus, serem perdoadas e serem salvas. Que tristeza. Você sabia que até hoje tem pessoas que são assim? Tem pessoas que ao invés de ficar feliz com a obra de Deus, elas ficam tristes, parece. Você sabia que tem pessoas que estão criticando e falando mal dos pastores que estão dando aula através da internet agora na pandemia? Pois é. Só faltava essa. Só faltava essa, né, Zé? Ai. Esses dias a gente escutou alguém quase chamando a gente de idiota e de palhaço porque a gente fica aqui. Olha, sinceramente, cada um, né, faz aí então o que entende, mas eu entendo que durante essa época a gente tem que continuar proclamando a palavra de Deus e a gente fica tão abençoado quando vocês aí mandam recadinhos pra gente, dizendo que bom, que bênção, como isso foi importante na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que esse momento que nós estamos tendo de pandemia, como eu falei hoje de manhã, é um momento que Deus está dando para chamar a atenção das pessoas. E é um momento que nós crentes temos que aproveitar para sair falando, para sair não, né? Mas para ficar pregando a palavra de Deus usando a tecnologia, as redes sociais, não é, Zé? Já que a gente não pode ir para a igreja, é um momento da gente falar de Cristo sim, porque as pessoas estão confusas. Elas estão aí, ó,
Parece que é o tempo de Nínive, né? Parece que Deus está anunciando assim para elas, olha, não 40 dias, né? Mas parece que Deus está falando assim para as pessoas, olha, tá chegando o momento, e eu vou dar o juízo. Vamos, arrependam-se. E o que eu e você como profetas temos que fazer, né? Profetas assim, na maneira que eu tô falando da gente levar a palavra de Deus que já tá escrita, tá? Não é você sair falando profecia aí e falando o dia que Jesus vai voltar, o que vai acontecer, nada disso. É pregar aqui, ó, pregar a salvação, a Bíblia. Eu e você, nós temos que fazer exatamente isso. Vamos aproveitar, vamos ser aqui, ó. Gente, ó, o tempo tá próximo. Receba Jesus como seu Salvador. Eu e você somos pecadores, mas Jesus morreu por você, Ele quer te salvar. Você já aprendeu sobre isso, né? A Bíblia é muito clara. Eu e você nascemos separados de Cristo, de Deus, mas pela obra do Senhor Jesus Cristo nós podemos, ó, nos aproximar. A Bíblia, a gente canta aquele corinho, né, que é de João 14,6, que fala assim, ó, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Ele é o caminho para te levar. Então, vamos aproveitar esse momento, sim, para pregarmos a palavra de Deus. Bom, mas Jonas ficou irado, brigou com Deus e Deus faz a pergunta para ele. Jonas, é razoável isso que você está dizendo? Eu imagino nas palavras de hoje Deus falando assim, Jonas, você tem certeza do que você está falando? Você está certo nisso? E Jonas responde, sim, eu estou certo. O senhor não deveria ter salvado eles. Uai. E aí Deus dá uma lição então para o profeta Jonas, que serve para mim e para você. Deus faz então... Peraí que tá ao contrário aqui. Deus faz então que uma aboboreira, né, cresça, porque estava muito quente lá. Se você não sabe, né, uma área desértica, durante o dia chega a 45, 50 graus e à noite cai muita temperatura. E então, Deus deu essa sombra gostosa para Jonas e ele ficou ali, observando o que ia acontecer com Nínive. Ele ainda estava com aquele coração duro, pensando assim, tomara que seja tudo mentira, tomara que eles não tenham se arrependido coisa nenhuma. Mas Deus dá essa boboreira ali, ó, e ele senta, ele se refresca, Deus cuida dele ali naquele dia, ele sente-se confortável. Mas no dia seguinte, um verme, também outra criatura chamada ali e usada por Deus, tá bom? Deus também usou um vermezinho, um inseto, um bichinho, que vai lá e começa a ferir a boboreira. E o que acontece com a boboreira? Ela seca. E a Bíblia fala que nesse momento que ela secou, Deus ainda mandou vir um vento, trazendo o calor do continente, né? Então veio aquele vento quente, parecia que tinha aberto as portas do forno. Aquele calor, e Jonas quase desmaiou. E ali mais uma vez ele reclama, ele se ira com Deus e ele pede para morrer. E a segunda vez Deus pergunta para ele, olha, outra vez Deus dando chance. Jonas, é razoável isso que você está falando? E ele responde, sim, ele está irado contra Deus. E aí Deus dá uma lição para ele. Jonas, pensa, você ficou irado por causa de uma boboreira que nasceu num dia, que é Deus que tinha dado ela, e morreu no mesmo dia. Você não plantou, você não regou, você não esperou anos ela crescer, ela simplesmente cresceu. Agora você imagina o meu coração. Como fica o meu coração? E Deus termina o livro de Jonas com essa pergunta, uma pergunta bem intrigante para nós, né? Ele fala assim, eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem nem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? Deus fala para ele, Jonas, você está preocupado com uma árvore. Eu estou preocupado com 120 mil pessoas que são minhas criaturas e que estavam tão perdidas a ponto de não saber qual era a direita e qual era a esquerda. Deus termina o livro com essa pergunta. E Deus pergunta isso para mim e para você. Meu filho, é razoável você ficar irritadinho
porque seu celular quebrou. É razoável você gastar tanto dinheiro com seus animais de pelúcia não, de estimação, como hoje a gente vê, né? Tanta gente gastando dinheiro com animal. Eu não tô falando que é pecado você cuidar de animal. Eu tenho uma cadelinha aqui em casa que a gente ama e a gente cuida dela. Mas hoje em dia você vê que existe um exagero. Pessoas gastam milhares de reais com animais e não dão sequer um centavo para a obra missionária. Deus está perguntando para você e para mim hoje, é razoável? É razoável isso, meu filho? Você investir tanto nos seus bichinhos e não investir nada na obra missionária? Crianças, quantas crianças, se eu perguntar agora, sabem todos os personagens da Marvel, sabem todas as princesas da Disney? Mas se eu te perguntar o nome de 5 missionários que a sua igreja ajuda a sustentar, talvez você não saiba. É triste, não é? Então Deus está perguntando, é razoável, crianças, vocês saberem tantas princesas da Disney, tantos personagens da Marvel? Às vezes a gente até chora no filme quando algum personagem morre, né? O Homem de Ferro, quando morreu, ai que tristeza, a gente chorou. É claro, é uma ficção, é um filme. Qual foi a última vez, meu filho, que você chorou por causa de um missionário? Qual foi a última vez que você chorou por uma alma perdida? Por alguém que ainda não tem Cristo? Pode ser um parente seu, um coleguinha seu. Qual foi a última vez que você chorou para que Deus cuide daqueles missionários que estão sendo perseguidos nos países comunistas? Essa pergunta fica para mim e para você, porque a gente é muito bom para falar do pecado de Jonas, né? Mas e o nosso? Deus está perguntando para mim e para você hoje, é razoável, meu filho? É razoável você ficar irritadinho com as coisas deste mundo e não levar a palavra de Deus? Que essa lição sirva muito forte para mim e para você. Depois disso, depois da aboboreira e Deus fazendo essa pergunta para Jonas, nunca mais a gente ouviu falar dele. A gente não sabe aqui para onde ele foi, se ele morreu, se ele se arrependeu, nada. A gente não tem mais nada. Só o Senhor Jesus Cristo citando que o povo de Nínive se converteu com a pregação de Jonas. Só. A gente não tem mais nenhum relato sobre a vida de Jonas. Acabou. A gente só lembra dele porque ele desobedeceu e deu todo esse trabalho para o Senhor Deus, mesmo Deus dando tanta chance. E aí, como eu e você vamos ser lembrados daqui a alguns anos? Como pessoas que fomos obedientes à palavra de Deus e fomos com alegria, levando a preciosa semente, como diz o Salmo, andando e chorando, mas levando a preciosa semente? Ou a gente ficou aí sentado reclamando porque o nosso ar-condicionado quebrou, nosso ventilador quebrou, nossa internet não está funcionando bem, o nosso celular não é um iPhone sei lá, X não sei o que, e a gente esquecendo aí das almas. Como você vai querer ser lembrado? É razoável, meu filho, você pensar assim? Que essa pergunta sirva muito forte para mim e para você. E se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, lembre-se, não há outra solução. A Bíblia é muito clara, desde a época então de Jonas, arrependei-vos e convertei-vos a Deus. Para você fazer isso, basta que você siga a instrução de Romanos 10:9. A saber, vamos falar o versículo? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não há outro jeito para você ser salvo. Não. Ou você se arrepende e recebe Jesus como seu Salvador, ou vai ser perdido e vai receber o juízo de Deus. E eu que já sou salvo, você que já é salvo, fique com essa pergunta na cabeça. É razoável, meu filho, o que você está fazendo? Se não for razoável, vamos pedir perdão ao Senhor e vamos sair pregando a palavra do Senhor, porque o juízo está próximo. Deus abençoe vocês, um bom resto de domingo. E para vocês que estão acompanhando a história missionária, terça-feira, não é, Filó? Que horário? Às 6h30. Terça-feira, às 18h30, então às 6h30 da tarde, a gente espera vocês aqui. Estamos ali vendo a história da estrela, a indiana que creu em Deus, tá vendo? A indiana, o ninivita. A palavra de Deus é para todas as
todas pessoas. as pessoas. Porque Deus ama a cada um. Deus abençoe Mas vocês. cadê o corinho? Você quer terminar Tem cantando que o corinho? cantar mais um. Então vamos terminar cantando o corinho, Gabi. Qual que você gosta, Filó? Você gosta de Eu todos, gosto né? de todos, eu gosto. A gente vai terminar cantando esse final, ó. Só essa parte. O amor de meu Deus é grande, só que faz em ré, tá, Gabi? Tá. Que deu o seu filho por mim. Mesmo que eu sou pecador, Meu livro sem ele deu o palavras seu sumiu. filho por Meu mim. livro sem palavras faz tempo que eu não Não, eu já te devolvi, não vem com essa não. A Érica não com ele. Ai, Cadê Zé. pipoca? Aqui, ó, pipoca, mas é pra cantar. Vamos lá. Vamos primeiro, Zé. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou um pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou um pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Amém. Deus Amém. abençoe. Obrigada por todos que assistiram. É muito bom ver aqui no finalzinho a tia Regina. A Sara, um beijo, Sara, que saudade de você, viu, Sara? Deus abençoe. O Steven e a Alessandra, que Calma, saudade Zé. de vocês. A Andréia, Deus abençoe, tá bom? Que Gente, esse Zé. vocês possam ter um Pode domingo vir, abençoado. Ô Zé, fala tchau antes de comer pipoca. Fala tchau pro Ô, pessoal. Filó, Fala tchau, Filó, pra todo você que mundo. pegou meu livro sem palavras? Eu não peguei nada, Beijo. não. Fala tchau pra Até todos. terça-feira.